tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um podcast da ASMEC. Isso, essa mensagem forte e positiva que a gente faz chegar todos os dias a cada um de vocês. E hoje estamos muito felizes, estamos recebendo aqui a nossa entrevistada, Diana Ferreira, psicóloga, gestora pública, enfim, empreendedora social, trabalhos importantes realizados aí, não só no âmbito da administração pública, mas também na iniciativa privada. E conosco na bancada, minha amiga, minha companheira, professora Andréia Ferreira, que vai conosco fazer esse bate-bola importante aqui com a nossa entrevistada. Bom dia, Diana, seja bem-vinda. Bom dia, prazer estar aí com vocês. Tudo bem? Tudo jóia. Preparada aí para o nosso bate-papo? Tô, porque se errar você e a Andréia garante. Com certeza. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Sempre na luta, né? Saudades, né? Quanto tempo nós não fazemos um podcast? Eu quero começar aqui hoje. Diana, ela é psicóloga, membro ativo do Conselho Regional de Psicologia, já está aí no seu jubileu, 50 anos de serviços, bons serviços prestados para o povo de Minas Gerais, e é também conselheira fiscal da nossa ASMEC, Associação Nacional de Educação Continuada e Profissionalização. Comenta um pouquinho para nós aqui de alguns dos seus trabalhos à frente aí da ASMEC e também, por que não dizer, junto à iniciativa privada, qualificando pessoas, contribuindo com a saúde mental dos nossos trabalhadores. Bom, no Conselho de Psicologia, o propósito é esse, né? Atuar na saúde dos trabalhadores. Com relação à ASMEC, nós já estamos aqui também há anos, né, junto à Andréia, desenvolvendo um trabalho que eu acho assim fantástico, tá? Aprendi muito, né, de fazer a inserção social de pessoas, né, que cometeram delitos com a lei, mas que são pessoas, gente também, como todos nós. E desenvolvemos várias atividades, vários cursos e treinamentos, né, envolvendo capacitação e qualificação profissional de egressos do sistema prisional ou em regime de semi-liberdade. E chegamos a um agora que é a menina dos meus olhos e de vários, que é a formação de autores, né, entre os adolescentes do sistema socioeducativo. Um projeto que a Andréia lutou muito, né, porque a editora que criou esse projeto é a editora Superautor do Rio, alegando que não era o público-alvo dela trabalhar com adolescentes, né, em delito com a lei. E a Andréia assumiu que a ASMEC compraria os livros feitos por esses meninos. Que maravilha, hein? E atualmente, né, a editora, depois que ela viu o resultado, ela se ofereceu para qualquer iniciativa que nós dermos continuidade nesse sentido. Na verdade, algo que seria improvável se tornou um case de sucesso, né? Sim. Então ela tinha mais que abraçar. Inovador junto à educação, né, socioeducativa dos meninos. Que coisa interessante. Professora Andréia, nós estávamos comentando aqui um pouquinho antes sobre trabalhos que marcaram a história da ASMEC, e a professora Diana estava me falando de uma atividade que vocês realizaram junto à Sejusp, com mulheres. Sim, nós fizemos não só junto à Sejusp, mas foi inclusive patrocinado pela Embaixada Americana. Nós treinamos, qualificamos 100 mulheres, e tem números que impressionam e que eu sempre gosto de falar. Nós não tivemos nenhuma evasão. Nós começamos com 100 e terminamos com 100. Muitas histórias. Muitas, muitas. E hoje é interessante porque quem viu ou quem participou da feijoada, elas vieram. As meninas que já têm mais de 3 anos que passaram por aqui, vieram com os seus maridos, com seus filhos, e falando da importância que a ASMEC teve na vida delas. Como resgate da autoestima, como entrar no mercado de trabalho, como virarem empreendedoras, que foi o que muitas viraram. E ocorre que elas agora vão fazer um trabalho junto conosco. Vamos revisitar essas pessoas. E está um trabalho muito interessante. Você teve lá no Jardim Leblon, aquela é uma das meninas que participou com a gente e que já está sendo agente multiplicadora para mais 10. Que maravilha, hein? Então a gente vai crescendo. E esse foi um trabalho que impactou muito, 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 muito. Essa metodologia que vocês adotaram nessa abordagem, né? História de violência doméstica, história de abandono, história de conflito com a lei.
E eu achei interessante que você utilizava, Diana, as bonecas, né? Comenta um pouquinho disso para nós e eu quero ver uma dessas bonecas aí também. Eu quero agradecer aqui a minha produção, que é sempre eficiente, né? Meu Benito Pepe Chileno pôde trazer para mim as bonecas aqui da Diana. Mas comenta para nós, Diana, você estava dizendo que você utilizava como instrumento, né, essa metodologia inovadora nessa arte de relatar, de contação de história, né? Comenta um pouquinho disso para nós. Bom, na verdade, com essas 100 mulheres, elas foram divididas em grupos, né? E não para falar, né, do sofrimento e dos problemas dela, mas nós desenvolvemos uma técnica que é participativa, que usa as diferentes linguagens da arte, né? E de contação de histórias e criação de histórias. E elas receberam essas bonecas, que aqui é só um dos modelos de mãe e filha, né? Interessante. Olha só. Eu gosto muito dessa metodologia. Tem um simbolismo muito forte a boneca preta, né? Ainda mais ela aqui de pano, né? Sendo bastante detalhada, né? Eu tenho uma amiga que ela é perita criminal e ela se especializou no enfrentamento à violência sexual infantil, né? E ela utilizava sempre as bonecas, né? Que a criança ia mostrando onde que foi tocado, né? Porque às vezes falar do corpo é difícil, mas aí mostrava nas bonecas e também da questão do combate, o enfrentamento ao racismo, né? Ao preconceito, ao racismo estrutural. Então tá de parabéns. E você mesmo que produz? Sim, eu e um grupo produzimos essas. E tinham bonecas, né? São só um modelo. Nós tínhamos bonecas louras, bonecas ruivas, várias, né? Mas sempre. Bem a cara do povo brasileiro. E o resultado desse trabalho, que foi um grupo, elas conversaram entre elas, né? Ajustando lá as dificuldades, centraram, criaram as histórias, fizeram a representação teatral para os outros grupos, né? Que eram 10 grupos, sobre o que elas tinham criado, como é que era, e foi um riso, foi uma coisa tão interessante, que nessa feijoada que a André citou, né, que elas tiveram, uma lá gritou, olha a professora, e veio e me abraçou. Então, assim, tantos anos depois, vínculo, né? É um vínculo que foi criado. E, dentre isso, nós aproveitamos esse embalo e trabalhamos fortalecimento da autoestima, nós trabalhamos empreendedorismo, trabalhamos o significado de resiliência, né, de superar obstáculos e sair fortalecido. E também, como a ASMEC colocou a fase de culinária, como é que elas poderiam criar, né, esse aspecto e adquirir geração de rendas. Então foi um trabalho assim maravilhoso. Contemplou a proposta inaugural da instituição. Sim, com certeza. E é muito interessante porque você tem hoje vários cases, acho que a gente pode até fazer um capítulo à parte, de trazer essas mulheres e mostrar que elas hoje sobrevivem, inclusive, do que elas aprenderam aqui. Que maravilha. A semente que foi lançada, né? Isso. A professora muito bem definiu. Nesse segundo bloco, agora nós vamos falar do projeto Superautor e também navegar um pouco aí desse trabalho bonito que a professora Andréia, que a professora Diana, vou chamar as duas professoras aqui, fizeram lá na PIEP, né? A Penitenciária Estevão Pinto, mas de forma especial o Superautor. Nós sabemos que um dos principais desafios que o povo brasileiro enfrenta hoje é a insegurança pública e esse recorte da questão do conflito entre o adolescente, a criança que passa ao ato, né? O ato infracional análogo aos crimes, patrimonial, contra a vida e por aí vai. Mas aí o Estado nem sempre consegue a socialização desses jovens. E aí vem o papel do terceiro setor, né? Podendo introduzir valores, podendo trabalhar na prevenção, mas, sobretudo, na projeção desses jovens. E o trabalho do Superautor, acredito que cumpriu essas metas, né, professora? Totalmente, foi inédito, né? E a gente vai dar continuidade agora, né, nos sócios educativos, levando uma metodologia que foi criada, desenvolvida, aplicada no Brasil e fora do Brasil por mim, de trabalhar e de fazer essa adaptação, né, do próprio projeto do Superautor para adequá-lo aos nossos adolescentes. E o resultado foi uma coisa fantástica. Nós não temos assim gravados, porque quando entramos, né,
para esse tipo de atividade, não temos a liberdade ainda, não tínhamos, né, de fotografar, para que as pessoas vissem o encantamento. Na PIEP, bem rapidinho, a festa de formatura das recepcionistas que a ASMEC situou, localizou, né, como emprego no mercado, foi uma coisa assim fantástica, porque uma delas criou um rap do chá, né, conhecimento, habilidade, tal. Vocês vão saber o que é o chá, tá? Não é o chá de beber, de esquentar nesse frio, não. Vai explicar para nós o que é o chá, né, Diana? É o conhecimento, habilidades e atitudes que as pessoas precisam adquirir. Conhecimento, habilidade e atitude. Esse é o chá. E foi o foco lá. E a festa de formatura, ela criou essa música, nesse rap, e os instrumentos de percussão foram as 50 participantes batendo no peito. Olha só, no interessante, ritmo. Então, são coisas que não importa que não tenha sido filmado, fotografado, ou tivemos acesso, né, ao vídeo, mas a gente nunca vai esquecer. E é isso que vai incentivando a gente a trabalhar nessa área que não é fácil, né? Mas são desafios e a gente sempre encara, eu e a Andréia, como sendo, né, modéstia à parte, semeadoras de sonhos. Eu acho que isso é que é fantástico e temos alcançado. No caso do superautor, inicialmente foram indicados, né, esses adolescentes de 3 socioeducativos. Um deles, eles já estavam completando praticamente os 8 anos, não teve que parar. O outro socioeducativo feminino levaram as meninas que também, sem motivo, nós não sabemos, interromperam. E permaneceram os da unidade Santa Clara, né? No início, nós não sabemos escrever, nós não sabemos desenhar, mas o que me encantou é que existem na alma deles artistas plásticos de coisas que a gente não consegue, eu como artista plástica, fazer. Faltava o impulso, né? Faltava. O descobrir, né? Aí escreveram as histórias, né, que foram redigidas e supervisionadas por um professor de português. E a parte de ilustração foi orientada por mim, que também sou ilustradora, né, de livros. Interessante, hein? Família de artistas, hein? Artistas da mente, artista aí da pintura, olha que coisa maravilhosa. Mas do mesmo jeito que o esporte recupera, né, essa turma de comunidades mais necessitadas, novo a arte recomeço, também. Sim. Título tudo escolhido por ele. Abençoado por Deus, Diário de um Detento, A Verdadeira Lição, Felicidade, Parceria do Bem, A Busca dos Dons. Olha que maravilha. E um trabalho lindo e de excelente qualidade da editora do Rio. Todas as ilustrações feitas por eles. Então, eles produzem texto e produzem a ilustração do texto. Que maravilha. E veja bem, às vezes as pessoas questionam muito, né, o custo. A sociedade gasta com esses meninos, gasta com o detento, não tem 5, 6 salários mínimos, não tem retorno. Mas por quê? Às vezes não é feito da forma adequada, né? A metodologia adequada. Reeducar. Então vocês estão de parabéns, que coisa maravilhosa. E uma coisa que eu gostaria também de rapidinho explicar é que, além disso, dentro das atividades lúdicas, nós trabalhamos noções de empreendedorismo. Não vamos mostrar, mas você tem aqui. O que você pode fazer quando você sair daqui? Então, tem barbearia, tem bar. Olha só. Tudo aqui, desenhado, colorido por eles, exposição que a gente fazia lá. E uma parte que os engenheiros de segurança não entendem e vão saber, que nós trabalhamos segurança no lar, no trânsito, nas escolas, no lazer. Vocês vão ter também sanar a sua curiosidade, né? Aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, eles mesmos decoram, né? Está aí com o nominho deles, o nome de cada um aqui. Marcaram os riscos, né, de acidentes. Situações, né, do dia a dia do nosso trânsito louco de Minas Gerais. E eles propõem aqui soluções, né? Que coisa interessante. Proteger a vida, né? Proteger a vida, despertar neles a atenção. Outra aqui é fazer doméstico, né? Trabalho. Aí, a segurança no trabalho, para eles verem, né, riscos, né, de ficar fumando, cochilando as tarefas. Interessante. E isso sempre decodificado na linguagem, porque eles entendessem. Então, em vez de ficar só falando na teoria, eles recebiam esses exercícios
recebiam a diretriz, e aqui foi muito conversado, fora daqui, como é que isso aqui podia ser aplicado nas comunidades de convivência deles. Que maravilha. Isso eu acho que realmente tornou um trabalho assim, de excelência da ASMEC na área de educação, na área social, na área psicossocial, e trabalhamos muitas habilidades, né, psicossocioemocionais. Interessante. Que hoje em dia as empresas estão sendo levadas a criar projetos dessa área. Diana, você não acha que a sociedade brasileira ela acaba sendo injusta com a criança, com o adolescente, quando ele está em conflito com a lei? Porque se fala muito em ressocialização, mas não se fala em socialização. Onde é que aquela criança morou? Ela teve ali um núcleo familiar, estava alimentando bem todos os dias. A escola, quando por um momento pôde participar, acolhia bem. Então, eu acredito que nós temos uma legislação muito moderna, mas uma realidade perversa, né? Perversa, totalmente. Para você ter uma ideia, esses alunos são convidados pela diretoria a ser retirados de escolas. São fatos que a gente acompanha. Não tiveram infraestrutura familiar, que seria fundamental. Alunos lá do socioeducativo, com 16 anos de idade, viram a mãe pela primeira vez, porque os técnicos de lá buscaram fazer esse encontro. Quer dizer, nem tem afinidade. Né? Nós vimos ontem, por exemplo, nós estamos aqui quinta-feira, né, dia 17, ontem tivemos aí uma notícia triste, né, uma criança de 12 anos, grávida, entrou em trabalho de parto, foi levada ao hospital e ela não resistiu. Veio a óbito e o filho está sob cuidados médicos, né, no CTI neonatal. Isso é muito comum. Nós nem temos o número de estatístico, mas é violento. Realidade perversa do nosso Estado. E aquela premissa que está lá no ECA, né? A Lei 8069, de 13 de julho, inclusive fez aniversário o ECA esse mês, né? 13 de julho de 90, fala que a criança e o adolescente têm prioridade absoluta nas políticas públicas. A gente vê que a realidade é diferente. É muito diferente. Inclusive, a minha preocupação sempre de querer trabalhar com crianças e adolescentes é porque os traumas de infância não some assim no estalar de dedos. Projeta-se no tempo e no espaço. E a criança fragilizada, abusada hoje, com muita ação, é o adulto totalmente descompensado de amanhã. Então, se nós queremos trabalhar, como eu e André sempre buscamos fazer, prevenindo reincidências de casos, né, lá no sistema prisional, você tem que trabalhar com essa turma. Verdade. Porque amanhã eles saem de um socioeducativo, onde tem várias atividades, né, visando prepará-los, mas nem todas conduzindo com foco educacional e social, né? E amanhã eles saem e retornam para esse ambiente. Então, como é que se fortalece esse adolescente sem nenhuma infraestrutura, num ambiente de extrema violência e agressividade, né? Usados, né, também como transporte lá de drogas. Então, eu acho assim que do início desse trabalho, que foi o primeiro que a ASMEC conduziu, ao término, isso é um caso que não pode parar, nem no Brasil, nem fora dele. E a gente está com essa disponibilidade. Vamos difundir, vamos divulgar para poder dar continuidade e ampliar. Se multiplicar, né? Isso. Ampliar. Seria isso, num resumo bem breve, mas o meu desejo é que amanhã, pelo menos os superautores, né, formados pela ASMEC, saibam e lembrem, quando tocarem os seus livros que eles ganharam, que eles podem ser autores de uma história de vida diferente e realizações. Eu acho que esse é o propósito. Esse é o propósito básico da gente estar interagindo, que não foi fácil, né? 120 horas com esses meninos. É isso aí. Para chegar nisso aí. Nós só temos que parabenizar. Seria isso, Denilson. Então, gente, vamos chegando agora nas considerações finais, né? Nossa professora Andréa Ferreira nos apresentou aqui a professora Diana, a psicóloga Diana. Podemos passear aqui por cenários importantes, né? Já percorrido pela ASMEC, pela Andréa, pela Diana, e também mostrar um horizonte possível, né? Para o futuro aí, do enfrentamento da questão da criança ou adolescente em conflito com a lei, do delinquente maduro, o adulto, do egresso, como a gente tem estratégias para mudar esse estado de coisas, né?
pessoa entra numa vereda, passa pelo cárcere, mas como que ela vai sair? Tem que sair melhor. A violência adentra no lar, a violência passa pela vida das pessoas, como que nós vamos equacionar isso? Não tem fórmula mágica, tem trabalho, tem inspiração, né? Tem transpiração, né? Tem muita luta. E aqui na ASMEC a gente busca isso. Para suas considerações finais, minha companheira, professora Andréa Ferreira. Não, a gente só agradece mais uma vez a Diana, que, primeiro, ela é um arquivo vivo das nossas atividades, né? Ela está aí desde quase que o começo da ASMEC, e ela traz para a gente as experiências. Às vezes a gente até esquece de coisas que aconteceu, ela lembra, você lembra quando aconteceu isso, isso e isso, quando a gente deu esse curso, aquele? Então, assim, é um arquivo vivo mesmo. Então, é muito bom a gente estar do lado. E outra coisa é que a gente começa a ver quanto que nós já caminhamos, né? E quanto ainda temos a caminhar. Tem muita coisa ainda a fazer. Graças a Deus ainda temos força e fé e foco para levar isso à frente. Diana? Eu estou agradecendo, né, essa oportunidade e lembrando que nós não vamos parar. Eu acho que isso é que é o fundamental, né? E que as pessoas entendam que aqueles que estão atrás das grades físicas, né, de aço, é gente como a gente. Verdade. E que esses adolescentes precisam acreditar que eles são capazes de ser resilientes e superar tudo que eles nunca tiveram, porque dentro desses livros e na atitude de muitos, querem construir famílias. Nós estamos aqui recebendo a nossa professora Andréa Ferreira, a nossa professora Diana, e falamos sobre livros, né? Falamos sobre o projeto Superautor, que vai voltar com toda a força e vigor, capitaneado pela ASMEC. A gente vai concluir aqui os trabalhos hoje falando de Gabriela Mistral, isso, autora chilena que teve a sua vida dedicada à dinâmica da criança, adolescente, à poesia, e ela fala para nós uma mensagem que é eternizada, né? Ela fala exatamente o seguinte: Nino, su nombre não es mañana, su nombre es ahora. Criança, o seu nome não é amanhã, seu nome é hoje. E eu acho que é isso que a ASMEC vai fazer daqui para frente, né? Sempre. Beijo no coração de cada um de vocês. Não deixe de fazer o CCC. Curta, comenta e compartilha os nossos conteúdos. Leve essa mensagem forte e positiva para cada pessoa que você acha que é importante. Beijo e até a próxima, se Deus quiser.